vida, Telemon. Muito bem, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o irmão Ricardo e este é o canal A Mensagem da Cruz. O tema do nosso vídeo hoje é O Evangelismo Não Morreu. O texto o qual estou usando como base é Atos, capítulo 1 e o versículo 8. Está escrito: mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Queridos, lemos um texto onde Jesus, exortando seus discípulos antes da ascensão de Cristo aos céus, Cristo vai olhar para os seus discípulos e vai exortá-los acerca do revestimento de poder e autoridade na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas temos que ter em mente que o maior evangelista de todos os tempos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, foi o Senhor Jesus e continua sendo o Senhor Jesus. Mas a Bíblia Sagrada também vai narrar que após Cristo vêm os seus discípulos. Pedro, na sua primeira mensagem, ganha cerca de 3.000 almas para Cristo. A Bíblia Sagrada vai narrar, nos primeiros capítulos de Atos, que os discípulos tinham um vigor enorme em pregar a palavra de Deus. Era dia, era noite. Certa vez Paulo vai dizer: por vocês, os tessalonicenses, foi suada a palavra de Deus. Dar-se-á a entender que os discípulos dia e noite pregavam o evangelho. Queridos, a Bíblia Sagrada vai falar que Paulo, falando para os Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele vai dizer: se prego o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa esta obrigação. E ele completa: e ai de mim se não pregar o evangelho. Nós vivemos em um tempo onde muitos têm negligenciado o evangelismo, muitos não têm feito o ID de Cristo. Jesus, em Marcos 16:15, ele vai narrar: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas nós vemos que o tempo passou, chegamos agora no século 21. Comparar este século com o da igreja primitiva não tem como, mas creio eu que tem homens, mulheres, jovens, crianças cheias do poder de Deus que ainda pregam o evangelho, que não se conformou com o evangelho parado, levam a mensagem da cruz em hospitais, levam a mensagem da cruz nos presídios, levam a mensagem da cruz aonde quer que estejam. Queridos, vivemos em um tempo onde as pessoas cada dia estão morrendo, centenas de milhares de pessoas sem ouvir a mensagem do evangelho. E eu e você estamos em casa, talvez acomodados, assistindo novela, assistindo filme, assistindo TV, talvez só perdendo tempo na internet, mas o Espírito Santo está bradando no meu e no teu coração: vai anunciar a palavra de Deus, vai pregar o evangelho, porque Jesus Cristo saiu do céu para vir para a terra, para salvar os seres humanos. Aí eu pergunto: o que é eu, o que é você para não cumprir esse ID de Jesus? Veja que isto não é um pedimento de Cristo, é uma ordenança: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Porque o desejo do Deus Israel, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é que todas as almas se salvem e venham ao caminho do arrependimento. Queridos, nós vemos uns países aí onde se pregar a palavra de Deus vai preso. Uma vez eu estava vendo o vídeo, uma pessoa estava matando a outra porque dizia que era crente. E chegou alguns cristãos e disse: por que estão fazendo isso? Então aquelas pessoas viram que as pessoas que estavam falando era cristã e começou a dar rajada de metralhadora para todo quanto é lado. Mas morreram pregando o evangelho, morreram. Certa feita também um pastor etíope estava pregando. Veio um soldado e disse: para de pregar. O pastor continuou pregando. Então aquele soldado pegou uma criança de colo que estava com a mãe, olhou para o pastor e disse: se você não parar de pregar, eu vou matar esta criança agora. Então o pastor, cheio de Deus, continuou pregando. A mulher olhava aquele soldado. Então o soldado, cheio de demônio, pegou a criança e espapalhou no chão. Saiu sangue para tudo quanto é lado. A criança se despedaçou no chão. Então a mãe pegou a criança, colocou no colo, olhou para o pastor, olhou para o marido e disse: continua pregando. Queridos, o que é que eu e você passa a pregar o evangelho? Então desperta, é hora de despertar e pregar a mensagem. Jesus está voltando, ele quer as almas. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. E lembre-se, o evangelismo ainda não morreu e não vai morrer, porque o dono da igreja é Jesus Cristo.